E aí, pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos testar aí o som. Olá, pessoal, bom dia. Testando o som. Bom dia, Val, bom dia, Bom Ivan. dia, tudo bom, Johnny? Obrigado, bom dia. Como é que você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Coisa Saúde é o que boa. importa, o restante a gente vai correr atrás, né não? Com certeza. Pessoal, bom dia a todos. Dando seguimento aí às lives diárias que a gente aqui do Sebrae Ceará está fazendo. Hoje o nosso papo vai ser sobre custos, né? Então, o nosso tema de hoje é adequação de custos no cenário atual e pós-pandemia. E a nossa convidada de hoje é a Ana Flávia. Ana Flávia que é consultora, contadora, mestre em controladoria pela USP. Ana Flávia, muito obrigado pela sua presença. Satisfação, prazer enorme estar aqui com você, compartilhando esse espaço para a gente levar conhecimento para os pequenos empreendedores, né? Bom dia, Ana Flávia. Queria, né, abrir espaço para o seu bom dia. Olha, primeiro eu quero agradecer essa iniciativa excelente do Sebrae, dizer que eu estou muito feliz de estar participando. Eu acredito que nesse momento o nosso maior papel é compartilhar os conhecimentos para ajudar, né? Porque tudo vai passar. Porém, a gente pode passar essa fase de uma forma mais positiva se a gente conseguir, né, compartilhar os conhecimentos para ajudar os empreendedores, e isso eu faço de coração aberto. Estou muito feliz. Vai ser um prazer estar aí esse momento com você, viu, John? Obrigado, Ana Flávia. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Pessoal, só iniciando, dando os recadinhos, né? Quem quiser entrar em contato com a gente, Sebrae Ceará não para, a gente está em home office, mas atendendo pelos canais digitais. Quem quiser conversar com a gente, liga para o 0800 570 0800, 0800 570 0800, ou pode ir lá no portal do Sebrae, né? CE de Ceará, ce.sebrae.com.br. Lá você vai encontrar os cursos online do Sebrae. Tem um botãozinho Fale com o Sebrae, você clica lá e conversa com a gente no chat ao vivo. Ana Flávia, sem mais delongas, né? Vamos começar aqui nosso papo sobre custos, né? A gente está numa nova situação, uma situação nunca vista por nenhum de nós, né? Então, tudo mudou, nada vai voltar como era antes. A gente fala aqui de pós-normal, né? De como vai ser o novo normal. E eu queria começar perguntando para você como é que a gente adapta, como é que a gente olha para os custos de uma empresa nesse novo momento? Como é a sua visão com relação a isso? Olha, primeiro, antes da gente dar um salto para a área de custos, é necessário que a empresa tenha uma organização mínima. E essa organização mínima precisa ter um fluxo de caixa com o seu contas a pagar, contas a receber, devidamente registrados, para que a gente possa dar esse primeiro passo, que é entender qual vai ser a nova realidade da empresa. E essa nova realidade, ela vai perpassar, né? Ela vai fazer toda a diferença se o empresário, o pequeno empreendedor, tiver tudo organizado, tanto nas suas finanças pessoais, como nas suas finanças do seu negócio. E não misturar, porque há uma grande confusão. E aí você fica sem poder ter os passos definidos de custo se você não sabe se os gastos são da pessoa física ou do seu negócio. Então, esse é um item muito básico e que muitas vezes as empresas, de uma forma geral, cometem alguns equívocos ao misturar. Então, com essa organização, a gente consegue fazer toda a diferença. E aí, estou com tudo organizado. Temos que repensar o negócio. Nós temos que refazer o plano de negócio. Nós temos que imaginar como nossa vida está passando por essa transformação, né? E diria sempre os músicos, nada será como era antigamente. Então, nós vamos precisar refletir qual vai ser o meu negócio. Ah, eu tenho um pequeno empreendimento de confeitaria, eu sou uma patisserie, eu faço bolos. Ok, mas não vai ser como antes. Você primeiro tem que repensar quem vão ser os seus clientes, como é que você vai atender esses clientes, porque agora você vai ter que estar atrelado à tecnologia.
se você tem um aplicativo, se você tem uma parceria para fazer os deliveries. Isso tudo é o negócio, porque de acordo com o que você planejar novamente o seu negócio, você vai ter alguns custos adicionais e você vai precisar cortar custos. Você vai ter um novo volume de venda que pode ter que ser reduzido, porque a gente sabe que existe aí uma situação diferente. Pessoas perderam muito a renda, ou porque estão desempregadas, ou porque tiveram seus salários reduzidos. Então, o volume que você vendia talvez não seja o mesmo. Muitas pessoas acham que agora, olha, vamos abrir o comércio, vai estar tudo lá no mesmo volume de antes. Não vai estar. E o empreendedor, ele não pode se frustrar. Porque uma característica maravilhosa do empreendedor é a positividade. Sem essa positividade, essa crença, junto com a garra e a gestão. Porque existem ferramentas que a gente vai discutir aqui ao longo. Então, eu defini o meu negócio, eu defini o meu produto, eu defini quem são os meus novos clientes, qual é o perfil do meu cliente. Ah, o meu cliente antes comprava sistematicamente, ele não vai mais comprar. Então, eu tenho que buscar novos clientes, mas não esquecer dos antigos, porque eles me trouxeram até aqui e vai passar para eles. E se a gente tiver um relacionamento muito bom com esse cliente, na hora que ele voltar a ter renda, ele vai lembrar de você, ele vai voltar a consumir os seus produtos. Perfeito, Ana. Eu acho muito pertinente essa colocação, porque é como você falou, não tem mais volta, né? Assim, Não. nada vai ser como era antes, né? E cada vez mais a gente tem que estar atento aos nossos clientes, né? Como é que a gente está fazendo esse relacionamento sem perder os vínculos, né? Ana, eu queria te perguntar uma coisa. E dentro desse contexto, como é que você enquadraria, como é que você enxerga a redução de custos? Onde é que isso aí pode se encaixar e por que que é importante? Bom, então assim, a gente chegou no momento maravilhoso. Eu amo custos. Eu sou apaixonada por eles porque eu acho que quando a gente sabe aonde está pisando, a gente consegue ter as alternativas e ser um bom gestor. E é isso que o empreendedor precisa ter na mão. Ah, eu gosto da minha atividade fim. Eu gosto de prestar um serviço, eu gosto de fazer um produto, mas eu não quero entender de números. Isso não pode acontecer, isso era passado. Todos nós temos que entender os números, desde as nossas finanças pessoais até as finanças do nosso negócio. Então, a gente já está com a casa organizada, definiu esse novo plano, e aí eu vou dizer uma coisa: nós vamos precisar estar preparados psicologicamente para o que eu chamo de desapego. Não é verdade? O que é esse desapego? Esse desapego é a gente não ficar abraçado com questões do passado. Porque eu sempre fui nesse local, essa aqui. Ah, porque eu sempre usei essa matéria-prima. Ah, porque eu sempre fiz deixei, as pessoas vieram até a mim fazer as compras. Então, esse empreendedor, ele precisa entender que quando a gente fala de inovação e tecnologia, não obrigatoriamente a gente está falando de aplicativos de computador. A gente está falando de novos conceitos. Então, vamos abrir a mente e nos preparar para poder a gente não sofrer ao ter que reduzir os custos. Primeiro, nós temos que pensar, nada é para sempre. Isso vai passar. Mas, nesse momento, a gente tem que ter uma economia de crise, uma economia de guerra, uma economia diferenciada. E o meu negócio não está fora desse contexto. Então, eu preciso acionar um modo racional, me preparar para esse novo momento e reestruturar minha empresa sem sofrer. Ah, eu queria ser assim. Não, você vai querer o que pode. A melhor coisa é a gente ser feliz com o que tem, sabe? Eu sei que Sim. podem ser alguns jargões, mas isso é o diferencial dos custos. Porque só dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não é simples. Então, você já reorganizou tudo e você tem que se preparar para esse novo momento. Isso é importante. Por quê? Porque é o empreendedor que vai fazer a diferença. Se ele ficar com pensamento antigo, se ele ficar sofrendo porque não vai mais ter algumas comodidades que tinha antes, se ele ficar
de uma forma negativa, o negócio não vai crescer, não vai prosperar. Se ele puder olhar o copo e ver assim, meio vazio ou meio cheio, vamos ver meio cheio, vamos ver a oportunidade, o meu negócio pode ficar muito mais robusto, grande, ágil, e eu vou ter menos gastos. Isso é simples. E vão ser pequenas coisas que a gente vai ter que ganhar. Existem coisas muito impactantes no meu negócio? Depende. Se você puder trocar algum tipo de tecnologia, né, isso pode gerar realmente um grande impacto. Mas a gente tem que avaliar. Para eu tocar uma tecnologia, eu posso ter que gastar muito dinheiro. E talvez o custo desse dinheiro, pegar um empréstimo bancário, a gente tem que avaliar se vale a pena. Por quê? Porque uma coisa é eu projetar um consumo dentro do ambiente que eu conheço. Outra coisa vai ser você projetar no meio dessa incerteza. E é por isso que não tem ninguém da área de saúde, da área de economia, da área de contabilidade, que possa dizer uma coisa certa, porque nós simplesmente não sabemos qual é o nosso amanhã. Então, nós temos que fazer o nosso melhor hoje. Nós temos que trabalhar com as hipóteses mais racionais e ter muita cautela e reflexão aonde a gente vai cortar. Porque pode ser que a gente corte o que não poderia, né? Então, dentro desse contexto, nós vamos precisar ter um orçamento na ponta do lápis. Vocês, todos, eu, Johnny, juntos, nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, temos que saber qual vai ser o nosso ganho, aonde a gente vai gastar esse dinheiro, se isso é supérfluo, se é prioridade, se eu posso repensar esse gasto, né? Então, isso vai ser esse grande momento de reflexão, fazer essas simulações desse orçamento, porque antes de agir, eu tenho que pensar. E quando eu penso, eu boto no papel. E o nome da ferramenta que eu vou botar os números da minha empresa no papel é orçamento. Vou prever minha receita e vou prever o que eu vou ter de custo. Isso é base. E aí a gente passa para outro momento. Porque nada é feito de um dia para o outro. É um processo. E se você não tem esse costume, esse hábito de trabalhar os custos, não se deprima. Você vai começar cada dia de uma vez, com um passo. Eu queria até fortalecer, Johnny, o atendimento da consultoria do Sebrae. Eu mesmo estou fazendo, né, como consultora do Sebrae também, atendimentos online, né? Isso é possível. Compartilhar, ajudar as empresas, para aquelas empresas que tinham uma maior dificuldade de organização, né? Então, está tendo feedback, eu e outros colegas consultores do Sebrae, a gente está realmente conseguindo, como todos nós, utilizar essa tecnologia ao nosso favor. Perfeito. Ana, eu acho importante o que você está dizendo, porque eu queria pegar um recorte da sua fala. Não dá mais para as pessoas brincarem de ser empresário, né? Não dá para ter negócio e dizer não gosto de finanças, ou não entendo, ou não quero lidar com isso. Dá muito trabalho separar meu dinheiro do dinheiro da empresa, né? Então, eu acho que essa situação que a gente vive hoje, ela nos força a uma melhoria meio que obrigatória, né? Fica compulsório, porque quem não se adequar vai acabar não dando continuidade ao seu trabalho, não é isso? Sim, você falar? Não, eu ia dizer para você que é por isso que eu falei, né, desse preparo psicológico, né? Porque isso é uma mudança de comportamento. Então, a gente está falando de custos, mas na nossa vida a gente tem que se preparar para mudar o nosso comportamento, porque é ele que vai gerar os reflexos financeiros na nossa empresa e vai levar essa empresa a ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Então, não adianta, né, equipes maravilhosas de consultoria, não adianta ter funcionários dedicados, não adianta ter clientes fiéis, se eu não estou preparado para fazer essa mudança. Então, é essa necessidade. Porque sem esse passo, que parece tão simples, mas ele não é. Ele é muito complexo, porque cada um de nós
vai ter que quebrar estruturas que estão há muitos anos. Ninguém nunca viveu uma crise desse tamanho. Então, você tem empresas que estão há 4, 5 anos tendo sucesso com modus operandi que vai ter que mudar. E quando a gente fala de gestão, você muito bem lembrou que gestão é custos, é finanças, é marketing digital, é tudo. Aí, como é que eu vou fazer? A gente está tendo uma oportunidade de educação digital, né? Então, tudo que acontece na vida não traz só coisas ruins. Vamos aproveitar. São lives como essa, que o Sebrae está proporcionando, todos os dias, com assuntos temáticas diferentes. São cursos, pequenos cursos também que você pode fazer. Então, sempre é tempo de aprender. E é esse aprendizado que, colocado na prática, vai fazer o seu negócio crescer, vai fazer o seu negócio impulsionar. E, assim, muitas empresas, sabe, Johnny, elas sentiram mais essa crise, pequenos empreendedores, porque elas não estavam organizadas. Elas não tinham seus controles e achavam que porque tinha dinheiro no caixa, estava tudo bem. Isso não é verdade. Não estava tudo bem. Você poderia estar ganhando mais dinheiro do que ganhou, porque você estava sem controle. O controle, ele é parte de uma disciplina que o empreendedor tem que ter. E é difícil, vários colegas empreendedores trocando, conversando, a gente percebe que o perfil do empreendedor, ele é muito de ir lá e fazer. E depois ele faz a conta. Mas a gente agora vai ter que fazer a conta antes de ir lá. Porque você pode não ter o dinheiro para pagar essa sua ação. E aí você compromete a empresa financeiramente e quebra, acaba. E não é isso que a gente quer. Uma empresa é feita para durar uma vida inteira, um centenário. É para passar de gerações para gerações. Então, não posso ser imediatista. E tenho que ter um autocontrole. Caso as minhas finanças estejam desorganizadas, eu posso organizar. Eu posso dar um ponto final e começar uma nova página. E é isso que a gente vai falar aqui. Porque custos têm que perpassar por todo esse processo. Não posso simplesmente chegar aqui e dizer 10 dicas de custos e a gente anota essa receita de bolo e vai dar tudo certo. Por quê? Cada negócio é um negócio diferente. Cada um vai interagindo, vai perguntando, vai tendo que entender como é que funciona. O que? A minha atividade fim, dentro dessa nova era, e também como eu vou me adaptar. Porque eu, empresário, preciso me adaptar. E é essa a riqueza das empresas. Por isso que eu tenho 10 empresas de um ramo e todo mundo pode ganhar dinheiro. Porque eu tenho que encontrar o meu espaço, eu tenho que encontrar o meu jeito de fazer diferente. E é esse diferencial que eu vou vender. Agora, calma. Esse diferencial tem um custo que você vai ter que preparar a conta antes de executar. Não é verdade? Perfeito. E aí, tem várias ações que a gente pode agora, já indo um pouquinho mais para a prática, né? Dentro Sim. desse novo normal, como está sendo dito, executar. Primeiro, eu tenho que pensar nos itens de custo que a minha empresa tem. Vamos imaginar no item chamado espaço, que o custo vai ser a locação. Então, eu tenho que pensar, o meu negócio, ele precisa voltar para dentro de um espaço físico, ou eu posso ter parte da minha equipe home office? Essa é uma reflexão. Se você, com essa reflexão, puder, né, tomar essa decisão, não, eu posso deixar parte dessa minha equipe em home office. O que é que eu vou fazer? Eu posso ir para um lugar menor. Eu posso negociar com esse locador. Olha, eu não quero mais 100 metros, eu só preciso de 60. Vamos fazer com a divisória, você tem 40 para você reutilizar, mas eu não tenho mais necessidade. Né? Então, aquela situação de que as pessoas tinham medo, os funcionários ficarem enrolando e não trabalhando em casa, isso não é verdade.
Você, me diga uma verdade, você não está trabalhando mais agora do que antes? Muito mais, Não com é? certeza. Então é isso. E as ferramentas de tecnologia, elas vieram para nos ajudar. Nós estamos mais produtivos, trabalhando mais, e a gente começa a perceber que um tempo de deslocamento eu não vou ter, a gente pode ter uma alimentação mais saudável em casa e que gasta menos. Então a gente deixa esse colaborador mais feliz, porque ele faz todo o seu ambiente e a gente economiza no aluguel. Agora, eu estou falando isso para alguns tipos de negócio. Por exemplo, se eu estou falando de uma panificadora, ela não vai poder, porque ela precisa usar dos equipamentos. É, verdade. Agora, existe sempre uma alternativa. De repente, você repensa, não, eu acho que tem um determinado tipo de produto que eu posso, né, equipar a cozinha de um colaborador, tirar parte dos meus produtos, equipar esse colaborador, colocar ele para ser meu sócio, colocar esse colaborador para fazer as coisas na casa dele e trabalhar com a entrega. Isso também é possível. Então, qual é a saída? Refletir, analisar qual é o tipo do seu negócio para ver se você pode cortar nesse aluguel. Porque é um custo muito alto e é desnecessário. Então, para algumas atividades. E o home office, gente, tem muita gente querendo acabar, é porque eu tenho saudade. Não, você pode ter encontros, né? A gente, ó, love todo mundo, mas a gente precisa passar. É uma fase até a empresa se reerguer novamente, até a empresa começar. Olha, a Letícia aqui está falando. Obrigado, viu, das reflexões. Ana, obrigado, pessoal. É bom essa participação, viu? Queria que vocês fossem logo aí fazendo umas perguntinhas. Outra coisa importante, eu já estou falando da equipe de trabalho. Então, infelizmente, você vai ter que projetar qual vai ser a sua venda. Na hora que você projetar a sua venda, aí você vai ter que dizer assim: bem, eu tenho algumas alternativas. Eu posso transformar o meu colaborador em um parceiro. Ele vai botar uma pequena MEI e ele vai trabalhar como meu parceiro, não mais como meu colaborador. E ele vai fazer produtos e eu vou pegar e vender esses produtos, né? Algum determinado produto que eu tenho aqui no meu portfólio. Depois, eu posso olhar para esse colaborador, sentar com todos eles e dizer: nós temos um propósito e vamos ter que passar juntos por isso. E quebrar um paradigma. Que o empresário é de um lado e o colaborador do outro. Não, é todo mundo unido. Unido para vencer. E aí você vai fazer o quê? Reduz a carga horária do time inteiro para não ter que despedir, para não gerar, né, um impacto social, porque você vai voltar a crescer e vai precisar deles. Tem um custo de treinar uma pessoa é muito alto. Então a gente precisa realmente não se desfazer desse colaborador. Em casos mais graves, você realmente vai ter que fazer um downsize, né? Eu tinha 4 lojas, vou ficar com 2 e vou ter que fazer, né, uma escolha muito difícil de quem é o colaborador que mais se adequa a esse novo perfil. Não é que a pessoa é ruim, é porque o perfil mudou e a pessoa pode não se adequar mais. Ela tinha uma característica e não dá tempo. Então, ele vai ter que, né, se desfazer de alguns colaboradores até o momento. Né? Isso pode ser o quê? 3 meses? 5 meses? Nós não temos como precisar. Infelizmente, eu gostaria de ter essa bola de cristal para dar essa dica para vocês. E aí, pro Johnny também, que, ó, amo de paixão. Love, bora botar coração aí. Tá certo? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Pensar no nosso negócio, criar as alternativas, né? A gente sabe que as empresas, elas têm um papel social muito importante. Então, eu sempre oriento. Primeiro, reflita, antes de tomar a decisão do downsize, né? Dessa otimização. Mas também não morra de sofrer e não postergue. Porque quanto mais você posterga essa decisão, mais difícil vai ser você se reerguer. E eu estou falando em reerguer, pessoal, não é porque a empresa quebrou, não. É porque a empresa ficou sem faturar e consome as reservas. Porque os custos estão lá, os custos fixos.
Ah, o aluguel eu renegociei, mas um dia você vai pagar. A conta de energia você teve que pagar, né? A sua internet, né? Os colaboradores, você pagou uma parte, suspendeu o contrato de outros, o imposto, tudo vai ter que sair do seu bolso. Você está vendo só um prazo de pagamento, mas ninguém garante que a venda vai alcançar o volume para pagar esse custo. E ele vai chegar. Porque uma certeza é que todo mês a gente tem vários boletos. E eles não param de chegar, não é verdade? Porque eles vêm até pela internet agora. Né? Eu tenho uma colega que disse, meu Deus, que bom que não vem mais nada para mim pelo correio. Assim, abra seu e-mail, abra seu WhatsApp, abra o seu SMS, está lá, pague, pague, pague. Não é verdade? Então, a gente precisa, né, pessoal, usar a nossa inteligência, fazer essa avaliação. Depois da nossa equipe, gerar esse propósito. O propósito é o nosso novo objetivo. E esse novo objetivo, ele tem que ser muito claro e compartilhado com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, com nossa equipe, com a nossa família, com os nossos amigos, né? Então, é necessário a gente saber que propósito eu quero dar para a minha empresa. Muitas empresas estão conquistando clientes porque a cada X reais em compra eles doam máscaras, doam alimentos. Isso é o que nós queremos. Nessa nova realidade, a gente vai ter que ter menos e ser mais e ajudar o próximo. Isso não é perder dinheiro. Isso é um marketing. E as empresas que estão adotando isso são as que vão ser vencedoras. Porque o consumidor, o dinheiro dele está valendo mais. Porque se eu vou comprar o mesmo álcool gel, certo? De uma pessoa que está ajudando e do outro que não está ajudando, e é o mesmo valor, eu vou para quem ajuda, para quem é solidário, entendeu? Né? Dani Porto, um beijo. Eu vou falando aqui Tiete, viu? Porque tem que ter interação, né, Johnny? Aprendi com você, viu? Com certeza. O rapaz do marketing, da comunicação, do Sebrae, gente. Esse menino é top. Então, Eita. nós precisamos muito desse propósito. E aí a gente vai ter que conversar com as pessoas, conversar com os nossos fornecedores. Olha, eu sempre comprei de você, que é uma outra oportunidade. Mas agora a minha empresa está dessa forma. Eu preciso mudar. E eu preciso da sua colaboração. É melhor você reduzir o valor e eu lhe pagar ou eu fazer dívida com você? Também está na hora de experimentar novos fornecedores. Eu trabalho com fulano há 10 anos. Você fica com aquele que você trabalha, mas você também pode colocar outras pessoas, outros fornecedores na sua mente, né? E eu diria para vocês que a gente tem uma corrente do bem. Vamos olhar os pequenos empreendedores que estão perto do nosso negócio, na nossa cidade, e vamos dar um voto de confiança, conhecer o produto, conhecer a pessoa e ajudar essa rede. Porque do mesmo jeito que eu sou pequeno, o outro também é. Se a gente se ajudar, vai todo mundo sair mais rápido dessa situação e crescer. O nosso país vai voltar a crescer. Apesar de tudo que está acontecendo, tá certo? Então, é muito importante o propósito, ajustar esse fornecedor, fazer pesquisa. Ah, eu comprava de qualquer lugar, porque eu não tenho tempo. Pois agora você vai ter que arranjar o tempo e avaliar esse valor, porque ele vai impactar no seu custo. E, infelizmente, tem uma coisa que a gente não está falando de custo, mas a gente não pode deixar de falar de faturamento. Pessoal, vai ter que adequar os preços, as pessoas não podem pagar mais. Então, quando a gente ajusta o custo, é para que a gente garanta um resultado. E a gente garantindo esse resultado, oi, Claudejane, um beijo para você, viu? Minhas alunas aí, tudo top, participando aqui da live. Então, a gente ajusta esse resultado, tá? Mas eu tenho que ajeitar. Se eu não adequar o preço, eu não vendo. Porque tem uma competição e está todo mundo querendo sobreviver. Então, eu tenho que garantir um lucro para poder eu pagar minhas contas, para poder eu conseguir ter o Prolabore, tá certo? É muito importante. Então, eu queria realmente dizer que isso vai fazer a diferença.
E aí a gente está indo já para um item que é analisar o portfólio. Tipo assim, quais são realmente os produtos lá no plano de negócio? Qual é o produto que eu vou vender? Aí tem gente que faz assim, 30 produtos diferentes. Olha aí que legal, o Johnny, ele tá fazendo isso para ver se vocês estão atentos, viu, gente? Aí você vai ter que selecionar os produtos, né, Johnny? Não dá para vender tudo. Então vamos pensar assim, na atual realidade, qual é o produto que é o carro-chefe? Eu tenho um produto que é mais caro, então as pessoas estão com menos recursos, então a gente precisa fazer a diferença. Olha aí, Ricardo, um beijo no coração, minha colega contadora, consultora aqui também participando. Então, nós precisamos readequar o nosso negócio, reduzir esse portfólio. Quem vai reduzir? Eu vou dizer para vocês, não tem nenhum consultor que possa fazer isso, a gente só vai orientar. O que é necessário? É necessário que você, que é o empreendedor, que é a pessoa que tem a criatividade de saber o que é o seu negócio. Então, é nesse momento que você vai ter que repensar. E menos é mais. Nunca foi tão verdadeiro isso. Menos é mais. Menos produtos, menos custo, menos tamanho e mais volume, e mais atendimento, e mais resultado, e mais impacto social, e garantindo a continuidade do seu negócio. Isso é que é necessário, né? Então, nesse momento, a gente tem aí as grandes dicas, né? Porque eu gosto muito de falar, né, Johnny? Tu tá sabendo, né? E eu queria que o Não, pessoal tá que está aí adorando. interagindo com a gente façam as perguntas, porque a gente vai já abrir para as perguntas. A gente tem já 33 minutos aqui conversando com vocês, mas o legal é a gente trocar ideias, né? Com certeza. Ana, eu queria pegar um pouco dessa sua fala, né? E do quanto é importante isso que você está colocando, de adequação dos preços, dessa história do propósito, e eu acho que está muito bem colocado já. As pesquisas já dizem que nós, consumidores, topamos até gastar um pouco mais num produto ou num serviço de uma empresa que tem um propósito, né? Que tem um cunho social, que tem um cunho ambiental. Eu queria te fazer uma pergunta, ainda voltada nessa parte de custos, né? É uma coisa que eu tive a oportunidade de perceber no decorrer desses anos dentro do Sebrae, não para o MEI, porque o MEI não precisa de contador, né? Mas essa percepção eu tenho nas MEs, nas EPPs para cima, né? De que as empresas não utilizam o contador como poderia, né? Então, assim, eles recorrem ao contador só porque para fazer as obrigações, para carimbar a nota fiscal, porque tem que emitir razonete de balanço, mas pronto, né? Eu queria saber a sua opinião como contador e consultora. Qual é o benefício que um contador bem utilizado pode trazer ao olhar para os custos da empresa? Olha, primeiro eu quero dizer que essa sua pergunta é um presente, não é? É uma coisa maravilhosa. E eu vou explicar. A contabilidade, ela tem dois momentos. Ela tem um momento que é a contabilidade tributária, fiscal, legal, que é obrigatória, que são essas obrigações. Mas se não forem bem executadas, isso pode incorrer em multas altíssimas e também comprometer a continuidade do negócio. Então, como toda área, como toda área, você vai ter a necessidade desse profissional, tá certo? Olha, a Ana Cristina está aqui perguntando se a live vai ficar salva. Johnny, 24 horas, não é isso, amigo? 24 horas no perfil do Sebrae e depois vai para o IG, Compartilhe, show. o IGTV. Maravilha. Só para não perder aqui o gancho das perguntas. E nós temos uma outra contabilidade que se chama contabilidade gerencial. E essa contabilidade, ela não era tão explorada, mas ela vai, a partir desse novo momento, ter que ser. E essa contabilidade, ela é a contabilidade que vai dar as informações para o empreendedor tomar a decisão. Então, às vezes, quando a gente vai olhar quais custos vai cortar, a gente tem que ter cuidado para não cortar custos que são essenciais. Se você tem um profissional que é capaz de gerar, lhe orientar, discutir com você aonde é que você está gastando, qual é a metodologia de custos que você vai ter que adotar, tirar as suas dúvidas, né? Fazer com que você possa ter alguém que analise com você a formação do seu preço,
O preço ele é balizado pela concorrência, mas a gente tem um conceito que chama ponto de equilíbrio, que é o valor onde o custo é igual à minha receita. Aquele valor eu não posso vender nada abaixo dali, porque senão vou ter prejuízo. Então, todos esses conceitos, esse profissional de contabilidade está preparado para te ajudar. Agora, ele precisa, né, ter uma integração. Por quê? Porque a empresa tem que estar organizada e dar as informações. Como é que eu posso analisar os dados que não existem? Não é verdade? Então, a gente não é mãe de nada, nós não temos como analisar o que não existe. Por isso que nós começamos a live falando da importância da organização, do controle, de ter os valores. E isso é algo que tem que estar na rotina, no seu hábito. É no dia a dia. O profissional de contabilidade não vai fazer isso por você. Agora, se você tiver esse controle, você tendo um bom profissional de contabilidade, ele vai analisar, ele vai poder lhe orientar, ele vai ser aquela pessoa que vai trocar ideias com você e dizer se você está indo no caminho ou não. E o principal, a decisão é sempre do gestor, do empreendedor. A decisão é sua. Mas quando a gente tem dados, eles passam a ser informações para eu tomar a decisão. E aí eu tomo a decisão mais consciente, com o pé no chão, e ela tem muito mais chance de dar certo. É quase 100%. Eu não posso dizer 100%, né? Mas eu vou lhe dizer que é assim, 99%, sabe? E é muito importante mesmo. Tá? A gente tem até uma pergunta aqui, ó. Quem pensa somente na quarentena, cadê aqui a solução? Aqui, segura o bolso. É preciso parar das pessoas serem egoístas e pensar na economia também. Exatamente, exatamente. A professora Letícia está aqui também participando, né? Ele já tem um ponto aqui, né? Exatamente, Como John. trabalhar a formação dos microempresários durante essa crise? E após essa crise, muitos usam capital de giro para se alimentar. Como vocês poderiam dar continuidade? Olha, eu acredito na educação digital. A educação digital é você aprender e tem várias ferramentas. O próprio Sebrae tem uma série de cursos, não só mais presenciais, mas também cursos que eu diria assíncronos. Eles não são à distância porque eles estão dentro da nossa casa, né? Você dá um clique e você está assistindo. O assíncrono é porque você não precisa ser on time como a live, né? A live vai ficar gravada, mas se eu quero interagir tem que ser naquele momento. Eu posso salvar e criar dentro desses cursos o meu aprendizado, buscar as minhas lacunas. E aí vem um passo muito importante, autoconhecimento. Eu, como empreendedor, eu tenho mais lacunas em que área? É na área de finanças? É na área de custos? É na área de marketing? É na área de gestão de pessoas? Qual é a área? É para desenvolver o meu plano de negócio? Eu estou com dificuldade de montar um delivery, né? Uma logística. Eu sou pequeno, tem que ter logística. O fato de ser pequeno, médio ou grande independe. É por isso que tantas empresas começam e quebram, porque elas não conseguem ter as ferramentas de gestão. Então, é possível continuar essa formação dessa forma, à distância, por esses meios, não só no Sebrae, mas tantos outros que a gente tem na internet, cursos maravilhosos que estão surgindo, profissionais que estão doando o seu conhecimento. Vale muito mais uma ideia do que o dinheiro, porque aquela ideia pode dar frutos para a vida inteira. E o dinheiro você vai gastar e nunca mais você vai ver. Então, é importante a gente utilizar, né, dessas plataformas todas para continuar com essa formação dos empreendedores. Legal, Ana. Eu queria fazer mais uma perguntinha, porque assim, eu gosto muito desse tema de custo, embora eu não seja contador, né? É bom porque aproveito e eu gosto até de pegar mais umas informações porque é útil. Ana, na sua opinião, a gente olha para um microempresário, para um pequeno empresário, aquele que tem por obrigação tem um contador, e ele está lá com o balanço dele, com a DRE dele na mão. O que você destaca, quais são as linhas que você considera, olha essa linha aqui que ela é importante, olha essa linha aqui que ela é importante, o que você considera que é importante que o pequeno olhe quando ele recebe o seu relatório contábil? Pronto.
Antes dele chegar no balanço, ele tem que olhar a demonstração de resultado do exercício. Ela vai mostrar se ele operou positivamente, teve lucro, ou se ele teve um prejuízo naquele mês. Toda análise é mensal. Lá vai ter o seu faturamento, vai ter o custo direto, que é o custo do produto vendido ou o custo da mercadoria vendida, que você vai ter que fazer à parte esse cálculo que a gente está traçando aqui, que compõe tudo que você gastou, na verdade, mão de obra, matéria-prima, a depreciação dos equipamentos, o aluguel. Então, tudo isso você vai ter que ter. E aí você chega, né, no conceito do custo direto, que é a sua margem de contribuição. Quanto meu negócio gerou para pagar minhas contas fixas? Que a conta fixa a gente chama de despesa. Ela vai acontecer você vendendo ou não. É por isso que agora vários negócios fechados estão tendo cheio de conta para pagar. Não é verdade? Ah, eu suspendi um contrato de trabalho, mas eu fiz só parcial. Tenho 50%, você vai pagar. Tem os impostos que você vai pagar. Ah, mas o desembolso é diferente da competência. Lembre-se, contabilidade vai tratar de competência. Se você vai pagar esse dinheiro à vista ou a prazo, isso é o fluxo de caixa, é o seu dinheiro, tá certo? Essa é a diferença que tem que ser feita. Por isso que você também tem que ter um fluxo de caixa. E aí você vai para o segundo passo, que é o balanço. No balanço, é a foto do patrimônio da empresa. Lá vai ter o contas a pagar, vai ter o contas a receber. Você pode ver qual a capacidade de dívida que você tem, se as suas dívidas estão no curto prazo, no longo prazo, se você vai ter fôlego para fazer algum investimento, qual é o valor que você tem no estoque. Muitas empresas compram muito, esse estoque é um prejuízo. Por quê? Porque você vai pegar dinheiro emprestado tendo estoque em caixa, porque você transformou dinheiro em algo que não gira. Quando a gente fala em capital de giro, é porque o dinheiro circula. Mas o estoque ele fica lá morto, parado. Então você tem que trabalhar com o conceito de estoque mínimo para gastar menos, entendeu? Então tudo isso, e você vai ver o seu resultado. Quanto o sócio botou de capital no patrimônio líquido e quanto a empresa vem ao longo da sua existência, que o lucro ele é acumulado nessa foto do patrimônio. É uma foto. Naquele dia estava assim. Né? E atualmente, para aquelas empresas que analisaram tudo e vão precisar de financiamentos, né? Porque existem alguns benefícios com taxas de juros pequenas que precisam ser analisados, mas em você tendo essa análise feita, se você quer ter mais segurança, pode contratar algum consultor do Sebrae ou um outro consultor, mas normalmente do Sebrae, estão mais focados para microempresas e pequenas empresas. Você tomou essa decisão. Aí você vai ter lá como é que você se endividou, se você realmente vai ter capacidade de pagar, e o banco vai exigir essa foto, que é o balanço patrimonial, tá certo? A gente tem aqui alguns colegas, o Jair está perguntando sobre a taxa de bancos e cartões, como é que controla. O banco e o caixa, você tem que ser disciplinado. Todos os dias você vai ter que entrar lá e ir registrando, né? Eu diria para vocês que nesse momento atual, né, você pode negociar tudo. Você pode fazer a diferença. Você pode trocar de instituição bancária. Existem agora bancos digitais. Você pode analisar qual é o tipo de cartão, qual é a forma de pagamento. Existem plataformas, né, PagSeguro, outras plataformas que têm taxas menores. Então, às vezes, a pessoa não olhava para isso, mas é importante. Então, você vai ter que esses itens sentar, analisar e olhar o fluxo. Se o meu negócio tem muita gente comprando no cartão, a taxa do cartão vai impactar. Então, eu tenho que pesquisar se tem alguma coisa que eu posso fazer para reduzir essa taxa. Isso tudo vai depender, tá certo? Do meu negócio, do tipo de empresa, para que eu possa fazer isso. Ana, eu acho interessante também levar em consideração, nesse caso que você falou, quando a pessoa vende muito no cartão, ela incorporar isso, pensar nisso na composição da precificação, não é isso? Pronto, eu vou falar uma coisa, Johnny, mas você não vai ficar
triste, tá certo? A precificação, ela mudou um pouco, tá certo? Hoje, como é que eu faço o meu preço? Eu tenho os custos mínimos do meu negócio, que vão, né, ser os custos diretos daquele produto. E eu tenho que pesquisar o preço do mercado. Porque se eu botar o preço que eu quero, meu concorrente tem um preço menor, ninguém vai comprar de mim. É claro, as pessoas estão igual a gente, elas também pesquisam. Olha que legal. Estão com mais tempo, estão entrando na internet, certo? Ok? E aí, nessa realidade, a gente precisa fazer essas pesquisas com muito cuidado, avaliar essa questão do cartão, e ele não é no preço, ele é um custo financeiro. Por quê? Porque você Perfeito. decidiu vender a prazo. Se você decidiu vender a prazo, você vai ter que, se couber dentro do valor do preço, você vai, na composição do seu preço, olhar o mercado, eu não vou baixar meu preço, porque tem esse custo que eu vou ter que absorver. Então, o custo, ele analisa se você pode baixar mais o seu preço para ganhar mais fatia de mercado. Você está entendendo? Mas eu não posso Perfeito. botar tudo no valor do preço. Por quê? Porque daqui a pouco o preço está muito caro e ninguém vai conseguir vender. E quando eu calculo todos os custos e o custo não dá para pagar o valor que o mercado está pagando, quais são as alternativas? Eliminar custos, mantendo a qualidade do preço, mantendo a qualidade do produto ou do serviço, ou trocar de produto. Eu vou precisar trocar de produto. Eu não posso vender um produto que eu estou tendo prejuízo. Então, a gente precisa analisar isso o tempo inteiro. Mas eu não posso ter essa visão que eu vou embutir tudo no preço. Senão o preço fica muito alto e ninguém compra de você. Perfeito. Perfeito. O Soluções Graftécnico, ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele diz assim, ó, eu sei que depende de cada empresa, mas o correto não seria cortar, eu acho que ele quis dizer despesa. Eu acho que o correto não seria cortar despesa e não pensar em empréstimo. Então, acho que a pergunta é assim, até que momento é melhor reduzir despesa e até que momento é viável eu pedir empréstimo? Tá, então a gente precisa entender. Isso vai ter a ver com o seu plano de negócio. Eu nunca gosto de dizer nunca, porque cada caso é um caso. Eu vou dar um exemplo. Se a empresa está desorganizada financeiramente, tendo que fazer antecipação de cartão de crédito para pagar suas contas, aí tem uma taxa extra dessa antecipação. Entrando em cheque especial com uma taxa altíssima. Então, pode ser que a análise leve para que você, sanando essa situação atual, eu estou devendo um fornecedor, o juro é altíssimo. Eu tenho que avaliar se o juro do empréstimo é menor do que o juro que eu estou pagando nessas outras fontes de financiamento. Então, eu, de repente, tenho que fazer um empréstimo de uma forma planejada, quitar essas dívidas, eu vou economizar custo financeiro. Eu vou trocar uma taxa de 5% por uma taxa de 1%. Então, 5 é mais caro que 1. Nessa situação é necessário. Agora, você tem razão. Se a gente puder evitar qualquer tipo de financiamento, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Só que, para isso, a empresa teria que ter reservas. Ela teria que ter um aporte do sócio, ela teria que ter ingresso de novos sócios, outras fontes de capital com custo mais barato. E aí, se a empresa não tem esse nível de organização, pode ser que para ela seja interessante seguir por esse caminho de financiamento. Existem algumas linhas bem diferenciadas para o microempresário atualmente, justamente para garantir essa sobrevivência. Então, isso é necessário uma análise. E sempre que você puder cortar os custos, você deve fazê-lo, independente de financiamento ou não, porque você poderá, ao cortar custos, ganhar rentabilidade. Com essa rentabilidade, você vai ter reserva, você vai poder investir, você vai gerar mais recursos e aí o seu negócio vai se ampliar e você vai ter prosperidade. Mais ainda, né? Porque todos nós temos prosperidade. Verdade. Eu queria só responder uma pergunta que foi feita agora há pouco, subiu. Perguntaram assim, eu posso me registrar como MEI pela internet? Né?
Algum colega até já respondeu aqui, mas assim, a gente só se registra como MEI na internet, tá? Não tem outro canal. Então, acessar o portaldoempreendedor.gov.br, portaldoempreendedor, tudo junto.gov.br. No atendimento presencial do Sebrae, você pode abrir também o seu MEI, mas quando você vai lá, o atendente do Sebrae vai entrar nesse portal. Então, assim, o canal é o mesmo, só que você pode fazer por conta própria ou com a ajuda do Sebrae nos nossos pontos de atendimento. Aí eu queria só fazer uma pergunta aqui do Jair. Ele perguntou, dá para reduzir tributos? Eu acho essa pergunta até pertinente, porque eu lembro de uma palestra que, no tempo que eu estava em Iguatu, e um palestrante que era contador, ele fez uma palestra direcionada para o segmento de confecção. E ele falou justamente sobre isso, sobre ICMS, alguns outros tributos que, se não forem olhados, podem acabar saindo mais para o pequeno negócio. Você teria algum comentário com relação a isso, redução de tributo? Olha, para a gente poder falar da redução de tributo, isso tem que ser feito uma análise da forma que essa empresa está escolhendo a opção. Se ela está no MEI, se ela está no Simples, se é presumido, se é lucro real. Então, assim, é possível cortar tributo? Sim, mas você precisa ter o seu balanço organizado, sua DRE, e fazer uma análise com o seu profissional de contabilidade. Mas existem alternativas em que você pode economizar. Vou dar um exemplo. Se você tem muitas despesas, às vezes é uma empresa que não está se adequando no MEI, porque o MEI sempre é uma grande oportunidade. Aí você vai fazer o quê? Você vai reduz o valor dos custos e dos tributos, trocando, usando o lucro real. Porque o lucro real vai possibilitar você pegar a receita menos os custos e despesas e tributar só o que realmente sobrou. Então, essas simulações são necessárias, certo? Eu acho que a gente já está caminhando aqui para o final, né? E eu queria aproveitar, sabe, Johnny, agradecer, né? As pessoas que estiveram aqui, estão aqui conosco, né? Várias pessoas parabenizando. E eu queria destacar, principalmente, a iniciativa do Sebrae, de estar gerando essas lives. Isso é muito importante, né? Para nós profissionais, consultores, enfim, mas principalmente para os pequenos empreendedores que vão tendo acesso a notícias importantes, informações importantes, se capacitando. Então, assim, realmente é uma grande oportunidade. E o que eu gostaria, né, de compartilhar é que as pessoas têm que ser positivas, buscar, né, as novas ideias, estar aberto para esse novo momento. Ele não vai voltar, nós não temos como voltar ao que era no passado, mas nós temos como construir um futuro muito mais promissor, né? Que as empresas podem se reorganizar, nós somos pessoas capazes de nos adaptar, e eu desejo que cada pequeno empresário se readapte, quebre seus paradigmas para ter bons resultados, mantenha, né, o emprego dos seus, né, profissionais, seja criativo e, enfim, não desperdice uma oportunidade, porque o negócio, ele tem uma história, mas você pode fazer essa história de forma diferente, gastando menos, né? Então, um abraço no coração, divulguem os colegas, o cross-market veio para ficar, pequeno empreendedor falando do outro pequeno empreendedor, todo mundo se ajudando a vender, né? Você tem que ter um produto de qualidade, um serviço de qualidade, mas você não vai conseguir sozinho sair dessa. Você tem que ajudar os seus colegas. Vamos trabalhar a economia solidária, vamos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Os pequenos empresários. Tudo é possível. E eu quero deixar isso e registrar aqui, né, a minha satisfação e gratidão para com o Sebrae Ceará, para com você, Johnny, uma pessoa muito simpática, maravilhosa, perguntas excelentes, não é? E um abraço no coração de todos que estão aqui participando da nossa live, tantas pessoas que estão entrando, né, e dando dicas também. Pessoal aí da José Augusto da Minarelli, obrigada. Que maravilha, tá certo? Muita gente participando. Ana, muitíssimo obrigado. A gente só tem a agradecer. Eu acho que
papo foi enriquecedor. Eu, particularmente, sou fã desse assunto, apesar de não ser contador e de não conhecer muito, mas esse dia a dia no Sebrae faz com que a gente se aprofunde nesses temas e é muito importante a gente ficar atento aos custos. Só tenho a agradecer a você por compartilhar um pouquinho da sua sabedoria com a gente, tá? Pessoal, estamos chegando ao fim. Queria reforçar aqui os canais de atendimento do Sebrae. Quem quiser bater um papo com a gente, alguém perguntou, estou precisando da consultoria, né? Então, 0800 570 0800 ou no portal do Sebrae, CE de Ceará, ce.sebrae.com.br, com os cursos online, tem feed de notícias e tem também o botãozinho Fale com o Sebrae, você clica e bate um papo com a gente ao vivo. Ana, muitíssimo obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E amanhã a gente continua com as próximas lives, todo dia, às 9 horas da manhã. Ana, forte abraço. Um beijo, muito Pessoal, obrigada. tchau. Parabéns, ó. Valeu, até a Até próxima. a próxima. Valeu.